pessoal, tudo bem? Bom, primeiramente eu estou muito feliz de poder gravar esse vídeo devocional. Espero que Deus possa me usar para falar com você nesse momento e trazer algo de Deus para que venha fazer parte do nosso dia a dia, venha fazer parte aí da sua vida de oração, sua vida com Deus. Eu quero falar baseado no refrão dessa canção aqui. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra para este povo que há Deus em Israel. Note você que essa canção, ela está relatando a passagem de 1 Reis, no capítulo de número 18, quando Deus ele fala ao profeta Elias para que se apresentasse ao rei Acabe, depois de 3 anos de seca, 3 anos que não havia chuva e nem orvalho. A Bíblia diz que não havia chuva e nem orvalho, ou seja, a seca tomava conta e uma grande crise se instalou no povo de Israel devido ao pecado. O pessoal se afastou de Deus e eu penso que todas as crises e todas as situações que Deus ele nos permite passar é para que nós venhamos nos humilhar, para que nós venhamos entender que acima de qualquer coisa, acima de tudo aquilo que a gente almeja, de vida material, vida financeira, enfim, eu creio que quando Deus ele permite alguma coisa assim, como está permitindo agora no Brasil e nos 4 cantos aí da terra, é para que a gente venha entender que só há um Deus, e esse Deus ele não é o dinheiro, esse Deus ele não é a fama, esse Deus ele não é o orgulho, esse Deus é o Deus que a gente serve, é o Deus que entregou seu Filho na cruz, e é esse Deus que nós adoramos. Agora o interessante, eu quero aqui enfatizar alguns pontos interessantes desse texto, que a Bíblia diz que Elias se apresenta ao rei Acabe, e a Bíblia diz que eles propõem ali um desafio, e os profetas de Baal, em torno de 450 profetas, eles constroem um altar, e eles começam ali então a clamar bem alto a Baal para que ele ouvisse e mandasse fogo do céu. Era esse o desafio, para que o fogo viesse do céu. E quem fizesse então esse sinal, iria ali ficar com a fama diante do povo de que aquele Deus era o certo, era o correto a eles servirem. O interessante é que a Bíblia diz que eles entraram em um período de êxtase, em transe, de tanto que eles clamaram e clamaram, e a Bíblia diz que eles se sacrificaram, e até chegou um ponto em que Elias, ele diz assim: gritem mais alto, talvez o Deus de vocês está dormindo. Aí olha que interessante, tem muita gente construindo altar, tem muita gente clamando bem alto, pega essa lição, tem muita gente se sacrificando, mas a sua adoração não está sendo recebida. Será que nós estamos atraindo Deus ou estamos atraindo Baal com as nossas atitudes? Isso é muito sério. Aí olha que interessante, a Bíblia diz que passou o tempo, então eles não conseguiram atrair o fogo que vinha do céu, esse fogo para consumir o holocausto que estava em cima do altar. Aí a Bíblia diz então que chega a vez de Elias, e eu quero profetizar que vai chegar a sua vez, vai chegar a nossa vez, a vez da igreja se levantar. Eu creio que está chegando esse tempo. Aí a Bíblia diz então que Elias ele repara o altar com 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Agora olha que interessante, em primeiro lugar, Elias ele não vai preparar o holocausto, ele não vai clamar antes de preparar o altar. Ou seja, a preparação do altar na nossa vida precisa estar em primeiro lugar. Nós cantamos que queremos ser o altar de Deus, nós cantamos que somos o altar de Deus, mas muitas vezes o nosso altar ele não está alinhado com a vontade de Deus. E o sacrifício só será consumido, a adoração só será gerada se o nosso altar, em primeiro lugar, ele estiver preparado. Aí a Bíblia diz que ele prepara o altar, e a Bíblia diz então que ele começa a orar ao Senhor, para que o Senhor mostrasse para aquele povo que havia um Deus que estava acima de todas as coisas. Então a Bíblia diz que quando Elias começa a clamar, então Deus ele responde a oração derramando fogo do céu. Olha que coisa tremenda. Deus que estava acima de todas as coisas. Então a Bíblia diz
que quando Elias começa a clamar, então Deus ele responde a oração derramando fogo do céu. Olha que coisa tremenda. Quando o nosso altar está em ordem, quando nós estamos de acordo com a vontade de Deus, nós podemos clamar e os céus se abrem, o fogo de Deus desce, o altar é consumido, a glória de Deus se manifesta. Eu estou falando agora com jovens, ministros, enfim, eu não sei quantas pessoas estão sendo atingidas através deste vídeo, mas eu quero dizer para você, quando o nosso altar está em ordem, quando nós estamos de acordo com a vontade de Deus, a glória de Deus se manifesta. Muitas vezes nós não vemos mais a glória de Deus se manifestar nos cultos, nós já não vemos muitas vezes a glória de Deus se manifestar na nossa vida, porque às vezes estamos fazendo o processo inverso, estamos tentando sacrificar, estamos tentando gritar para atrair a presença de Deus, e o problema está na reparação do altar. Então, em primeiro lugar, vamos reparar o nosso altar, colocar a nossa vida em ordem diante de Deus. E a Bíblia diz que depois que o altar o fogo consumiu o holocausto do altar, a Bíblia diz que o povo de Israel caiu de joelhos e reconheceu que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Meu irmão, as nossas canções, elas têm o intuito, em primeiro lugar, adorar a Deus. Mas aquilo que sai da nossa boca e aquilo que o céu derrama sobre nós, ele precisa tocar o coração das pessoas. Se não houver salvação, se não houver quebrantamento, se não houver arrependimento através das nossas canções, através das nossas atitudes, presta atenção, de nada adianta, isso não é evangelho. Isso é apenas uma história, às vezes é apenas um culto a Baal. Isso é pesado. Para quem a gente está prestando culto? Será que Deus tem recebido aquilo que tem saído dos nossos lábios? Será que aquilo que tem saído dos nossos lábios tem atraído Deus e transformado a vida de pessoas? Guarda isso com você. Em primeiro lugar, nosso altar tem que estar preparado. A nossa adoração precisa tocar o coração de Deus. E aquilo que vem do céu para a nossa vida precisa transformar a vida das pessoas. Seja um canal de Deus, seja altar de Deus, e que aquilo que flui através da tua vida transforme a vida das pessoas. Um grande abraço, Deus abençoe, até a próxima.